Bem-vindas ao Instituto Federal de Goiás, campus Itumbiara. É um prazer para nós recebê-los aqui, receber os familiares, pais de alunos, mães, família, e aqueles que também são da nossa casa, né? Técnicos, docentes, servidores da nossa instituição. Hoje é um dia especial, nós somos da Comissão de Promoção das Políticas de Igualdade Racial do nosso campus Itumbiara. Um papel importante, uma atuação que vem se construindo na luta por justiça, por equidade, por reparação social, que a gente possa levar adiante esse trabalho. Então, primeiro, agradecer os meninos, né? Uma salva de palmas para esses meninos que apresentaram aqui, porque sem eles, a gente certamente não teria o brilho que essa noite tem. E eles se dedicaram, ensaiaram, e muitas vezes acontece que um adoece, né, falta, e eles vão e se viram, e a gente consegue cumprir o papel de estar aqui, que é trabalhoso, mas é um prazer estar fazendo, né, realizando isso com eles aqui. Meu nome é Fernando Viana, sou professor de História, acho que não me apresentei, né, e essa noite nós estamos aqui para refletir, para ouvir, para conversar, né, sobre os 10 anos da Lei de Cotas no Brasil. Queria também um agradecimento muito especial na salva de palmas para a professora Nathalie, nossa professora de artes, por favor, que nos acompanhou na construção dessa peça. Obrigado, Nathalie. Obrigado por tudo. Bom, gente, obrigada. É uma experiência maravilhosa estar trabalhando com tema histórico. Né? A gente trazer a história do Brasil, viver a história, reviver a história do Brasil em cena, ver esses jovens fazendo isso com tanta propriedade e amor, é muito gratificante. Então eu só tenho a agradecer e obrigada a vocês que estão aqui hoje prestigiando os nossos jovens, e espero que tenha tocado em algum lugar esse espaço nosso de identificação nacional, de identidade mesmo, de ser brasileiro e de reconhecer o quanto a nossa história é cheia de luta e cheia de história, de vitória que hoje estão acontecendo, né? Vitórias que foram de lutas que foram lutadas lá atrás, que hoje estão acontecendo, e esses alunos fizeram isso aqui com tanta propriedade e amor. Obrigada. Boa noite para vocês, bom debate. O que vai acontecer agora? A mesa redonda? A palestra. Então, boa palestra para vocês. E parabéns aos alunos. Gente, vocês foram incríveis. Vocês são incríveis. Bom, então, vamos dar andamento, né, essa noite. Queria chamar aqui para falar, fazer uma saudação em nome do campus Itumbiara, o professor Leonardo, por favor, vem aqui, que é o nosso chefe de departamento das áreas acadêmicas, representando aqui também o professor Marcos, diretor do campus. Seja muito bem-vinda, aguardamos aqui sua saudação. Boa noite a todos. É só meio devagar, depois de uma apresentação maravilhosa. Boa noite, pessoal. Muito bem, agora sim. Bom, eu só quero desejar as boas-vindas a todos vocês, né, em nome do diretor-geral, o professor Marcos, que por questões, né, de necessidade não pôde estar aqui presente, mas a gente sauda a todos, né, para que a gente possa prestigiar esse momento tão importante, né, tão marcante para a nossa história, mas especialmente para o momento em que vivemos. O momento presente é muito importante para a gente estar resgatando, né, esses elementos que esses meninos trazem através da arte, da cultura, né, e especialmente aqui estão fortalecendo a questão da história. A CPPIR, né, essa ação que fez questão de ser uma política permanente dentro do IFG, né, para ser um marco, né, de auxílio, de fortalecimento nas lutas que nós temos aí, né, o enfrentamento necessário para acalmar, né, para tornarmos a nossa instituição um pouco mais igualitária, né, um pouco mais justa. A batalha ainda é muito grande, né? Eu não vou me delongar muito aqui, o professor Viana já vai trazer com muita propriedade, e desde já eu estendo meu agradecimento ao professor Neville, que se dispôs a colaborar conosco num debate tão importante. Quero também saudar todos os membros da CPPR, né, uma comissão permanente que se faz de forma muito importante e significativa para a nossa instituição. Então logo vocês terão a oportunidade de estar vivenciando outras atividades dessa comissão,
O Departamento de Áreas Acadêmicas, Fernando, já se coloca sempre à disposição para apoiar as atividades, as ações, o que trouxer para colaborar conosco nessa construção, para amenizar essas questões tão polêmicas, tão desafiadoras, né? Então, desde já, eu agradeço muito pela oportunidade de tê-lo aqui conosco como professor. Agradeço também a toda a comissão da CBPR pela construção dos debates, dos diálogos, das ações, né? E que se fortaleça cada vez mais. Então, nós, todos do campus Itumbiara, estamos muito gratos, né? Estaremos aqui fazendo todos os nossos esforços para cada vez mais a gente ter mais condições para promover essas ações. Que essa não seja apenas um dia, um momento, que seja um momento de reflexão e a partir daí a gente consiga desenvolver cada vez mais e nos fortalecermos para uma sociedade mais ética, igualitária, né? Mais humana, né? Boa noite a todos, tenhamos uma excelente palestra, um excelente evento, né? Muito obrigado, pessoal. Para falar aqui em nome da CPPIR, eu queria chamar a queridíssima Ângela, que é mulher, lutadora do Quilombo aqui da região, que é do Conselho da Mulher, do Conselho da Cultura, que participa de vários movimentos aqui, e para nós é uma honra ter a Ângela como representante da comunidade externa. É Ângela de Jesus, Araújo, Ângela de Jesus Araújo. Muito bom tê-la conosco aqui também. Queria chamá-la aqui para fazer uma saudação, representando a comunidade externa aqui, que participa da nossa Comissão de Promoção de Polícia da Igualdade Racial. Bem-vinda, Ângela. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Ângela de Jesus. Faço parte da comunidade Quilombola do Iambu. Sou do Conselho Municipal de Saúde do Segmento Trabalhador, representando o Sindicato da Saúde, né? Também faço parte do Conselho da Mulher, a gente trabalha a violência contra as mulheres, né? E também sou da Cultura. No Conselho da Cultura eu represento as danças tradicionais, né, das comunidades, principalmente africanas. Quero primeiramente agradecer ao Instituto Federal, né, por esse momento, e também agradecer a todos que me antecederam. Agradeço ao meu pai, que se foi há pouco tempo, e peço permissão aos meus avós, bisavós e todos aqueles que atravessaram esses mares aí afora da nossa mãe África, está aqui hoje nesse país, né, contribuindo imensamente com o trabalho, com a alegria, né? A gente nunca pode começar uma fala sem lembrar desses que nos antecederam. A gente pede sim autorização. Eu moro no bairro Nossa Senhora da Saúde, né? Sou trabalhadora, funcionária pública da saúde, e vim falar um pouco da nossa vivência enquanto movimento negro. Para falar do movimento negro, a gente volta um pouco no passado, né, ao que nos trouxe aqui no Brasil. Nós viemos para cá, não perguntaram se nós queríamos, né, ir para cá. Viemos de uma forma muito violenta, sem direito a nada, né, sofrendo, passando por muitas dores, né, 400 anos aí, nosso povo sofrendo. E hoje, né, eu estou aqui não só para relembrar o que passou em termos, porque a gente ainda vive isso até hoje, né? E falar de preconceito, de racismo, de discriminação é uma conversa muito séria. Por que ela é séria? Porque o racismo dói. Ele dói na alma. Eu passei por racismo, minhas filhas passaram, meus pais passaram, né? O racismo não é só, né, para nós negros, mas ele vem para o indígena, ele vem para os nossos irmãos nordestinos, porque eu sou filha de nordestino. E quando ele vem de uma forma agressiva, muitas das vezes o dano é irreparável, viu, gente? Não é que a gente guarda o rancor, mas tem algumas cicatrizes que deixam marcas, e o racismo deixa marcas profundas.
Eu sempre gosto de falar, quando a gente fala no reconhecimento do nosso povo, vocês imaginem você trabalhando a sua vida inteira e chega no final da sua vida, você não consegue aposentar, você não tem uma carteira assinada e joga você em qualquer lugar. O nosso povo foi assim, quando, entre aspas, disseram que nós estávamos libertos. Tiraram a nossa educação, tentaram tirar um pouco da nossa identidade, tiraram tudo aquilo que o ser humano tinha direito e jogaram o meu povo nos guetos da vida. O direito ao quê? Pessoas analfabetas, sem qualificação, só sabendo um trabalho pesado, na maioria do tempo na lavoura, né? Olha só como é que isso é forte. Isso é muito forte. E essa transição toda que a gente chega hoje, nesse momento agora, ela veio com sangue, ela veio com lágrimas, ela veio com morte, ela veio com muita coisa ruim. Mas a gente precisa evoluir. Hoje eu sou uma mulher, sou mãe, sou filha de assentados, tenho 2 filhas lindas, eu sou católica, apostólica, romana, das comunidades eclesiais de base. As minhas filhas são candomblecistas. Assustei, porque foram criadas no catolicismo, mas eu aprendi a respeitar o que elas queriam na vida dela, o que elas querem na vida dela. Porque a palavra mais importante que a gente tem na vida da gente é o amor. E aí com o amor vem o respeito, né? Pelo que elas acreditam e pelo que eu acredito. E quando se fala em racismo, tem que ter amor e respeito, gente. Tem que ter amor e respeito. E a gente se colocar no lugar do outro. Será que eu vou gostar que as pessoas me façam sentir inferior? Será que eu vou gostar que façam isso comigo? Não é? É muito doloroso também, porque nós temos a nossa cultura. Quando o negro bate o tambor, é uma coisa mágica. A menina bateu o tambor aqui, puxa, isso é mágico para nós. Né? Mesmo que você não saiba o significado, ele toca, porque é um instrumento do nosso povo. O tambor tem uma referência muito forte para o nosso povo. Né? Eu fiquei muito emocionada, quero dar parabéns à apresentação das meninas, porque a gente faz um resgate da nossa história e nós estávamos inseridos nessa história. O povo brasileiro é um povo, eu acho um povo bonito, devido a essa mistura das raças. Né? Nós nos tornamos um povo bonito, mas a raça também nos separou, de preto, branco, né? Vermelho, mas a gente deixou que fizesse muito mais do que isso, né? Nos separou e a gente concordou com essa separação. E aí prevaleceu a lei do mais forte, que não foi do meu povo, como fizeram com o meu povo. Criaram leis para a libertação, mas a libertação está começando agora. Olha quanto tempo a gente vem lutando para isso. E hoje nós vamos falar sobre isso, que é o sistema de cotas, né? Que muita gente fala que é esmola. Uma vez uma amiga minha falou para mim, isso aí é esmola, mas a esmola eu não sei o que eu vou fazer com ela. É um resgate, sim, daquilo tudo que nos foi tirado. Temos muito que aprender, temos muito que evoluir. E esse momento que o Instituto Federal está dando para nós, enquanto movimento negro, é muito importante. Porque as pessoas precisam ouvir a nossa história, porque a nossa história não permitiu que a gente escrevesse. Não permitiram a gente escrever nossa história. Hoje ela é contada pela minha avó, que contou para o meu pai, que contou para nós. E nós estamos reescrevendo essa história. E as cotas estão nos proporcionando isso. Né? O direito a estudar. Porque no início aqui colocou uma música preto e pobre, da periferia. São pessoas que estão mais da sociedade, que estão invisíveis dentro da sociedade. E o que vai fazer com essas pessoas que não tiveram um ensino de qualidade, uma vida de qualidade? Vai continuar a margem da sociedade? A gente diz que não. Por isso, hoje nós estamos lutando pela nossa cota. Nós estamos lutando pelo nosso respeito.
Porque muita gente fala, é mimimi, é vitimismo. Você coloca no lugar do outro. Você já pensou? Se todo o povo brasileiro não tivesse acesso aos bens públicos, aos benefícios públicos, a uma saúde, uma educação, a uma boa alimentação, e meu povo foi tirado isso. Estava contando aí para os meninos uma história que minha avó contava, meu pai contava, minha tia contava, que a única alimentação que tinha era à noite. Quando meu avô chegava da roça, trazia um pedaço de pega e um pouquinho de farinha. E durante o dia, meu pai e os irmãos deles eram alimentados com água doce. E à noite, quando meu avô chegava, minha avó acordava eles para comer aquela refeição. Meu pai sempre falava com alegria, ele nunca guardou a mágoa das coisas que passou, mas foi doído. Ele não frequentou uma escola, mas lia muito bem, bom em matemática, dirigiu por mais de 80 anos, né? Morreu com quase 100 anos. Mas e o resto das pessoas que os pais não conseguiram, né, colocar no ambiente o amor? Quantas mágoas e quantos ódios que foram carregados no coração dessas pessoas? E com razão. Hoje a gente nem fala muito sobre isso não, né? Mas a gente fala com um espírito de luta, de muita luta. Essas cotas não vieram do nada, gente, não veio do nada não. Era para nós, é um prêmio. E graças a Deus muito tem aproveitado as nossas cotas. E continua sendo uma luta, né? Hoje eu faço parte da comunidade que eu moro no Iambu, fica em Cachoeira Dourada, mas a maioria dos nossos povo negro está aqui em Tubiara, que eu sei se você recorda, Cachoeira Dourada já fez parte, já pertenceu ao município de Tubiara, e com a emancipação, a maioria dos negros, a procura de trabalho veio para Tubiara. A área de abrangência da nossa comunidade quilombola, ela pega a região de Timóteo, também Indonópolis, zona rural de Cachoeira Dourada e aquela área onde está construída a usina SJC e Cachoeira Dourada, usina hidrelétrica. Nós somos 5 comunidades quilombolas na nossa região. Professor Jamil, Piracajuba, Itumbiara, Cachoeira Dourada e Cromínia. Somos 5 comunidades. Quem é esse povo quilombola? Quem é esse povo que acredita? Nós estamos aí no meio de vocês, estamos dançando congada, estamos aqui com os meninos da rima, estamos em todas as escolas, né? Mas a gente tem uma peculiaridade, é sentar para falar do nosso povo, de quem nós fomos, e quem queremos ser. Vocês viram aqui a representatividade do quilombo? A gente se reúne para isso. E meu pai contava uma coisa, que o pai dele contava, que a coisa mais bonita era quando os pretos se reuniam, né? Para dançar capoeira, que era uma luta disfarçada, né? Para as mulheres fazem hoje, a gente tem um samba de crioula. Toca tambor para ver se a gente não gosta. Nós temos muita dança do nosso povo, que era a nossa única alegria, era poder, mesmo escondido, mostrar a nossa cultura, né? Mostrar a nossa religiosidade para nós mesmos, para que não perdêssemos a nossa identidade, né? E eu fiquei muito feliz, professor Fernando, de ver isso aqui hoje, né? O Instituto Federal está recebendo a gente, né? O pessoal está relembrando o que o nosso povo passou, né? Do que a evolução, né? O que aconteceu para nós chegar a estarmos aqui hoje. Eu jamais pensei que eu poderia falar sobre a história do nosso povo. Jamais pensei que iam dar essa oportunidade para a gente está aqui hoje, conversando com vocês, mostrando um pouco da nossa história, a história que os filhos de vocês, os netos de vocês, agora vão poder escutar dentro da escola, porque ninguém melhor para contar a nossa história do que nós mesmos. Obrigada a todos e todas, tenhamos um bom evento hoje. Bom, Ângela, por favor, pode sentar aqui à mesa, com a mesa com a gente. Vou chamar então o nosso convidado especial dessa noite, que veio para contribuir com o conhecimento
das pesquisas, do estudo que tem feito e da sua trajetória, professor Neville Júlio de Vasconcelos, de Vilas Boas e Santos, desculpa, Vasconcelos não, Vilas Boas e Santos, vem aqui por favor, obrigado, seja bem-vindo. Professor Neville é bacharel licenciado em Ciências Sociais, mestre e doutor em Sociologia pela Universidade Federal de Goiás, professor efetivo de Ciências Sociais do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, campus Anápolis, é membro do Grupo de Estudo de Teoria Social e Políticas Públicas, do IFG também campus Anápolis, membro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro e Indígena, campus Anápolis, foi coordenador geral da Comissão Permanente de Promoção de Política de Igualdade Racial, Étnico-Racial, 2020-2022, supervisiona atualmente o eixo de desenvolvimento econômico e social do Centro de Referência em Pesquisa e Inovação do UFG. Coordena nesse centro o Laboratório de Políticas Públicas. É membro da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Negras, tem interesse nos problemas relativos às desigualdades sociais e nas políticas públicas, capazes de combater, tem interesse nos problemas relativos às desigualdades sociais e nas políticas públicas capazes de combatê-las. Atua com os seguintes temas: desigualdade racial, de gênero, trabalho, emprego e renda, educação, mundo do trabalho, estratificação social, análise, monitoramento e avaliação de políticas públicas. Seja muito bem-vindo. Sem mais delongas, vamos a esse momento importante que é o nosso debate 10 anos da Lei de Cotas, a sua trajetória, seus impactos reais na sociedade brasileira, conquistas e dilemas aí que nós temos pela frente. Muito obrigado, professor. Seja muito bem-vindo. Bom, muito boa noite a todos e a todas. Quero começar agradecendo o Campus Itumbiara, a pessoa do Fernando, que me fez o convite para estar aqui hoje com vocês. Agradecer a direção do campus, a chefia de departamento, a iniciativa do campus da CPP é absolutamente importante e fundamental, né, para discutir um tema tão relevante para nós na atualidade. Quero começar agradecendo a possibilidade de dividir a mesa com a dona Ângela, com quem eu tive o prazer de passar o período agora da tarde, né? É sempre um privilégio estar do lado de pessoas sábias como ela. Uma prosa com a dona Ângela vale muito, né? Quando a gente consegue ter bons ouvidos, e essa é uma responsabilidade imensa nossa, a gente aprende só de estar perto. E, bom, eu preciso dizer que as atividades principais já aconteceram, né? Porque a apresentação que abriu aqui essa noite e a fala da dona Ângela são maravilhosas, né? Então eu quero parabenizar o professor Fernando, a professora Nathalie e cada estudante, né? Cada um estudante que participou dessa encenação, pelo cuidado, né? Pelo carinho, pela dedicação. Isso é muito importante, né? Esse tipo de atividade motiva a gente de uma forma absurda, né? E causa um impacto na formação desses estudantes que é para a vida, né? Então, assim, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo zelo, pelo conhecimento, né? Pelo tempo investido. Foi lindo, foi muito bonito mesmo. Eu, como a dona Ângela, também me emocionei. Isso diz muito, né, sobre a nossa instituição. Bom, espero ter feito os agradecimentos necessários, não ter esquecido ninguém. Então, agradecer também a presença de cada um que veio aqui hoje. Eu trouxe alguns pontos aqui para a gente conversar sobre esse tema que o Fernando me provocou aqui a falar, que é os 10 anos da Lei de Cotas, né? A Lei de Cotas, a Lei 12.711 de 2012, fez 10 anos no ano passado, e desde então algumas discussões acaloradas, inclusive, têm acontecido em torno da avaliação necessária, né? Prevista na própria Lei de Cotas. É uma avaliação que precisa acontecer aos 10 anos
do exercício da lei para entender quais são os seus efeitos, as suas consequências, né? Então, eu trouxe aqui algumas coisas para a gente começar a conversar e, na sequência, vou me colocar à disposição de vocês para a gente debater e conversar um pouquinho, tá? Em primeiro lugar, né, vamos alinhar aqui o nosso entendimento sobre os principais conceitos que a gente está usando aqui, né? Então, o que são as cotas? É sempre bom definir o tema, definir o conceito antes de aprofundar sobre ele, né? Muito se fala também de ações afirmativas, e aí às vezes no dia a dia a gente acaba tomando uma coisa como se fosse sinônimo da outra, e na verdade não é, né? Ações afirmativas constituem um princípio de justiça, então é algo mais amplo, né? Não sei se dá para todo mundo ver aí por causa do tamanho da letra, mas enfim, ações afirmativas são políticas focalizadas, né, que buscam distribuir e alocar recursos específicos a favor de determinados grupos que foram historicamente discriminados ou que são discriminados no presente momento, tá? Então é uma definição relativamente simples, mas que contém em si uma carga histórica e uma responsabilidade muito grande em termos de justiça social, né? Então, a ação afirmativa, ela é um princípio de justiça que pode ser e precisa ser aplicado sempre que há uma injustiça, sempre que há uma distribuição desigual de algum recurso, ou acesso desigual entre grupos a determinado bem ou serviço social, público, né, de benefício coletivo. Então, sempre que algum grupo fica de fora ou é prejudicado, tem o seu acesso prejudicado, a ação afirmativa ela é importante quanto princípio de justiça. Só que aí tem várias formas da gente aplicar uma ação afirmativa. E aí a cota é uma delas quando a gente está falando de acesso a instituições de ensino, né? Ou a instituições de trabalho, instituições públicas, né? Então a cota, ela nada mais é do que a reserva de um percentual de vagas, né, de um determinado curso, no caso das cotas do ensino superior, de cursos de ensino superior de universidades e institutos federais. No caso dos institutos federais também vale para os cursos técnicos de nível médio, né, os técnicos integrados e os cursos de educação de jovens e adultos, que nós no IFG temos, né, nós nos IFs temos. Então as cotas, elas são uma reserva de vaga para determinados grupos. Que grupos são esses? Grupos historicamente discriminados, né? A Lei 12.711, a Lei de Cotas, vai direcionar, né, essas cotas para estudantes de escola pública, para estudantes de baixa renda, né, como foco, e estudantes pretos, pardos e indígenas. E também, depois, né, me fugiu agora o número da lei complementar, mas em 2016 a Lei de Cotas foi complementada também para incluir a reserva de vagas para pessoas com deficiência. Então a Lei de Cotas hoje, além de estudantes e oriundos de escola pública, né, estudantes de baixa renda e pessoas pretas, pardas ou indígenas, também inclui pessoas com deficiência. E por que cotas? Por que ação afirmativa? Né? Por que debater a desigualdade racial no ensino superior? Bom, primeiro vamos, de novo, né, alinhar algumas ideias nossas aqui. Sempre que a gente fala de raça, de racismo, é preciso sempre retomar a definição, né, que a gente usa quando a gente está falando desse assunto. Por quê? Porque muitas vezes nessa discussão, algumas pessoas dizem, mas raça não existe, somos todos humanos e tal. E às vezes esse discurso, ele vem de uma falta de conhecimento sobre o que é o conceito, ou às vezes na tentativa também de encobrir, né, a discussão que precisa ser feita. Então quando a gente fala de raça, nós não estamos falando de diferenças biológicas, diferenças no sangue, diferenças de qualquer conotação genética, né? A própria biologia, né, o projeto Genoma, depois quem tiver curiosidade de pesquisar sobre isso, já há algumas décadas mostrou e vem mostrando, vem comprovando que não existem raças humanas. Sim, nós somos, enquanto humanos, uma mesma espécie, né? Geneticamente não há diferenças cientificamente comprovadas, pelo contrário, né? Os nossos genes podem ser semelhantes a de outro ser humano que vive do outro lado do mundo que a gente nunca viu na vida. As nossas diferenças físicas, fenotípicas, né, correspondem a uma parte muito pequena do que nós somos
enquanto seres biológicos. Né? Então, as nossas diferenças elas são muito mais culturais, né? Sociais, até porque somos nós que atribuímos sentidos para essas diferenças. Né? Por que a cor da pele importa e o tamanho das orelhas não? Né? Por que a cor da pele, a textura do cabelo importa e o comprimento das unhas não? Então, são todas questões que são cheias de significado atribuídos culturalmente, e por isso muda, inclusive, de uma cultura para outra. Né? Então, o racismo, na verdade, é um sistema, né? Um poder que estrutura um sistema de relações. Não significa simplesmente a atitude racista de um indivíduo ou de outro. O racismo é muito maior que isso. O racismo é um conjunto de crenças, de comportamentos, de regras de comportamentos, de normas que muitas pessoas tomam como normas para si, de ideias, de regras, que fazem com que um grupo considere o outro inferior racialmente e, por conta disso, se considere superior. Né? E aí, quando a gente fala de preconceito racial e discriminação, né, nós estamos falando de quê? No caso do preconceito, como o próprio nome diz, um preconceito, né? Uma ideia preconcebida, sem aprofundamento, sem muitas vezes conhecimento, que vai fazer com que eu pré-julgue uma pessoa com base em critérios supostamente raciais. Né? Então, aquele fulano que tem aquela característica assim, assim, assado, ele tende a agir desse jeito. Né? As pessoas atravessam a rua, às vezes, para não cruzar com pessoas negras à noite, né? Porque fazem um pré-julgamento em relação à sua índole, ao seu comportamento. Então, veja, isso é um preconceito. Né? A discriminação, por sua vez, é um tipo de atitude que as pessoas tomam de maneira direta, né? De segregar, de impedir o acesso a determinados lugares, né? De isolar, de ofender, de humilhar, de interditar uma pessoa por conta das suas características físicas pretensamente ligadas, né, à raça. As suas características raciais, elas são algo, muitas vezes, de discriminação. Então, a discriminação trata disso, né? E o que as cotas têm a ver com isso? Ora, as cotas são destinadas, especialmente as cotas raciais, são pensadas para esses grupos, porque são esses grupos que, historicamente, no Brasil, sofrem com preconceito e com a discriminação, né? Como a gente viu na peça, como a dona Ângela já comentou, né? Então, são esses grupos que são atingidos por esses comportamentos sistemáticos, e o racismo é um sistema de comportamento, por esses comportamentos sistemáticos que vão limitando as chances de vida das pessoas, né? Dificultando com que elas arrumem um emprego, dificultando com que elas deem continuidade, né, aos estudos, colocando elas em situação de vulnerabilidade e de possibilidade contínua de discriminação, de ofensa, né, e de rebaixamento social e moral. Né? Então, alinhadas a essas ideias, né, a gente pode entender a lei de cota como uma expressão de uma política pública de combate ao racismo, à discriminação racial. Como? Por meio, né, da reserva de vagas em instituições de ensino públicas, especialmente ensino superior ou ensino técnico, científico e tecnológico, como é a nossa instituição. Tá? Então, a lei de cotas é uma política pública. Ela é uma política pública possível, entre muitas outras possíveis e necessárias, né, para combater a desigualdade, mas ela se expressa, portanto, como uma ação organizada e sistematizada do Estado brasileiro, voltada para essas instituições, universidades e institutos federais, para que estudantes historicamente discriminados possam ter o seu acesso garantido. Né? Então, 10 anos depois da lei de cotas, né, como é que a gente faz para avaliar? É um desafio imenso. Nesse exato momento tem muitos pesquisadores e pesquisadoras debruçados sobre essa questão. Várias pesquisas já saíram recentemente com uma avaliação dos 10 anos. Então é um tema extremamente atual. Muitas pessoas interessadas, né, pessoas do movimento negro, pessoas de diversos movimentos do feminismo negro, de movimentos populares, estão interessadas em saber, né, e aí, qual é o resultado, quais as consequências das cotas, o que mudou nas universidades, nos institutos federais, depois de 10 anos das cotas. Só que para avaliar, a gente tem que entender o sentido que tem essa política. Qual é o sentido das cotas? Não é uma política isolada. Não é uma coisa que alguém tirou da cabeça e diz, não, então vamos criar cota. Pronto, resolvemos o problema. Né? Primeiro que o objetivo das cotas não é resolver o problema do racismo, porque, evidentemente, né, isso é impossível.
né? O racismo sendo um sistema de comportamento historicamente construído, uma única política não vai dar conta disso, mas ela é importante, ela não é o suficiente, mas ela é necessária, né? Mas como avaliá-la então? Qual é o sentido disso? Né? Para a gente entender qual é o sentido disso, talvez seja um pouquinho pequeno, mas eu vou passando aqui ponto por ponto rapidinho. Para entender o sentido das cotas, nós vamos ter que dar um passo atrás. Um passo meio grande, que é até o século XIX, primeira metade do século XIX, mas é um passo necessário para a gente entender o sentido da política de cotas. Tá? Então vamos entender qual é a postura historicamente, né, identificável do Estado em relação à população negra brasileira e especialmente em relação à população negra brasileira face à escola, face à educação. Como é que o Estado agiu historicamente? Se hoje o Estado, na forma de uma lei, estabelece cotas, significa que sempre foi assim? Esse sempre foi o papel do Estado? Né? Como é que isso tem acontecido? Bom, vamos lá, vamos dar um passo atrás, passo comprido até 1822, né? Período aqui já tratado e mencionado, né? Mencionado aqui no belo trabalho que ele fez aí junto com os estudantes, né? 1822 nasce o Estado brasileiro, né? Enquanto nação que se torna independente de Portugal, certo? Enquanto país que se torna independente de Portugal. Então, em 1822, termina formalmente o período colonial, o Brasil se separa e passa a ter autonomia e independência enquanto país, certo? Então, é a partir disso que é possível falar que é um Estado brasileiro, porque antes disso, o Brasil era um território português fora de Portugal, né? E qual é a primeira medida, em termos de educação, que o Estado brasileiro toma no século XIX em relação à população negra? Em 1837, a Lei de Educação. E o que diz a primeira Lei de Educação no Brasil? Negros não podem frequentar escolas. Então, a primeira Lei de Educação no Brasil, que relaciona a população negra e escola, cria uma interdição, cria uma barreira total e permanente para a entrada das pessoas negras na escola. Era um contexto ainda de escravidão, mas você já tinha, né, ao longo do século XIX, crescentemente uma população, um contingente de pessoas negras libertas, que tinham conquistado a sua liberdade, tinham comprado a sua liberdade, tinham ganho a sua liberdade de alguma maneira, né, mas tinha um contingente muito maior, evidentemente, de pessoas escravizadas. Mas a primeira coisa, né, para pensar um sistema educacional brasileiro naquele momento, né, que as elites, a primeira atitude que as elites tomaram, as elites políticas tomaram, é interditar a participação dos negros. São perigosos, o papel deles é serem escravizados, ou coisa que o valha, então a escola não é lugar para eles. 1850, 13 anos depois, né, uma outra lei do Império vem reforçar e ampliar muito mais a interdição à população negra, que é a Lei de Terras, né, que disse que os negros não poderiam, pessoas negras não poderiam ser proprietárias de terras. Ora, a gente está falando do momento que o Brasil é predominantemente agrário e a posse da terra, o acesso à terra, é a principal fonte de geração de riqueza, certo? A terra é o meio de produção daquilo que é essencial para a vida, produz riqueza. Então, em 1850 há uma interdição em relação a isso. Então, o racismo, né, o combate ao racismo deve necessariamente passar pela luta de classe, porque desde o início do Estado brasileiro há uma distinção de classe também. Pessoas pretas são, né, escravizadas, portanto, lhes cabe o trabalho braçal, desqualificado, não lhes cabe a educação formal e nem lhes cabe a propriedade de terra, a geração de riqueza, né? Porque isso, evidentemente, traria poder, traria meios de participação da população negra na vida, né, da sociedade, na economia, na política. Então, para mantê-los afastados, impede-se de frequentar a escola e de ser proprietários de terra. Então, essas duas leis de início decretam uma desigualdade contra a qual nós estamos tentando lutar até hoje, e a gente vai entender por quê. Então, agora vamos dar um pouquinho mais rápido nessa história. Então, olha só, segunda metade do século XIX, o sistema escravista já está em declínio, já está em crise, não pela benevolência do imperador ou das classes dominantes,
mas muito mais por uma pressão internacional, uma pressão interna, né? Uma pressão econômica internacional e uma pressão interna dos próprios movimentos negros de escravizados, que o tempo todo resistiram, né? Estamos falando aqui de Palmares, e diante de Palmares, né? Nós estamos falando de séculos de resistência e de luta contra a escravidão. Então havia uma pressão muito forte histórica internamente, né? Do povo negro escravizado para se libertar das correntes, e uma pressão econômica externa para que o Brasil abandonasse o modo de produção escravista e abraçasse o capitalismo, a sociedade de classe que estava nascendo naquele período, né? Então já vinha em declínio na segunda metade do século XIX. Em 1871, o Estado brasileiro promulga a Lei do Ventre Livre. O que dizia a Lei do Ventre Livre? Ora, toda criança negra, filho de escravizados, que nasce a partir de 1971, nasce livre. Livre como? Como que uma criança nasce livre numa família de pessoas escravizadas? Seu pai, sua mãe, seus tios, seus primos, todos são escravizados. Então olha a ideia de que a liberdade é um atributo do indivíduo. Então quem nascer a partir de agora nasce livre. O indivíduo é livre. A liberdade nunca foi um atributo de um indivíduo, ela é atributo de um povo, né? Então foi uma lei que já nasceu para não funcionar. Mesma coisa aconteceu com a lei dos sexagenários de 1885. A partir de 1885, 3 anos antes da abolição, pessoas negras escravizadas que completarem 60 anos estão livres. Você sabe qual era a expectativa de vida de uma pessoa escravizada no século XIX? Chegava nem perto dos 60 anos. É possível ser livre depois de morto? Mais uma lei que foi feita para não funcionar, né? Eram, digamos assim, maneiras da elite escravocrata brasileira jogar para frente a abolição, adiar a abolição. Não, nós estamos libertando aos poucos, né? Liberta uma criança que nasce numa família escravizada, liberta, né, o escravizado depois dos 60, sendo que a maioria nunca chegava, né, nem chegava nem perto disso, porque a vida, né, de uma pessoa escravizada era algo absolutamente degradante, né? Em 88, finalmente a abolição. Liberdade, abrasada sobre nós, né? Será? Não exatamente, né? Logo, né, um ano depois da abolição vem a República, né? Um novo regime também cheio de contradições. E em 1890, já caminhando, né, para o apagar das luzes do século XIX, agora, né, num contexto onde as pessoas negras não eram mais escravizadas, em 1890 é promulgada a lei dos capoeiras e vadios, né? Acabamos de ver aqui na apresentação a importância da capoeira para a resistência negra, para a cultura negra, né? Então, qual era o objetivo da lei dos capoeiras e vadios? Era criminalizar a população negra, porque a lei dizia que os que perambulavam pelas ruas, sem trabalho, sem residência, né, envolvidos com a capoeira, estavam sujeitos à prisão porque representavam uma ameaça à sociedade. Mas ora, né, população recém-saída da escravidão, como disse Dona Ângela, jogada nas ruas, né, sem reparação histórica, né? Que veja, à medida que a população negra foi jogada na rua depois da escravidão, paralelamente a isso, o Estado brasileiro estava estimulando a migração europeia para cá. E estimulando não é só dizer, galera, vem, a gente quer vocês aqui. Além disso, né, além dessa postura subserviente em relação aos europeus, à Europa, o Estado brasileiro subvencionava, em alguns casos chegava a doar terras, né, os imigrantes europeus, italianos, alemães, portugueses, né, espanhóis, etc, holandeses. Então veja, o Estado brasileiro, ao longo de todo o século XIX, fez tudo o que pôde para manter a população negra, né, rebaixada à pior condição possível, mesmo após a abolição. Certo? Então, no século XIX, mesmo com a abolição, e aí cada vez mais, né, fica evidente para nós que a abolição, nesse momento, foi algo extremamente formal, né, simbólico, para o inglês ver, como diz a conhecida expressão, né, isso passou batido. Aí tem um intervalo muito grande entre 1890 e 1951, você tem toda a primeira metade do século XX, onde o Estado se absteve. Não houve sequer uma atitude, né,
Os movimentos negros começaram a se organizar nos anos 20, nos anos 30, a Frente Negra Brasileira, cobrar do Estado posicionamentos, né? Mas veja só, o primeiro posicionamento mais relevante do Estado só veio na metade do século XX. Estamos falando de 70 anos atrás, né? Por quê? Porque uma artista estadunidense, né, uma dançarina, uma performer negra, esteve no Brasil para se apresentar e foi impedida de entrar num hotel de luxo em São Paulo. A essa altura, 1950, o Brasil, a partir de alguns intelectuais, da imprensa, da mídia, né, ali a partir de mais ou menos dos anos 30, já tinha começado a fazer uma campanha ao longo do governo de Getúlio Vargas para tentar ressignificar a identidade nacional. Porque até ali os anos 1920, né, o que tinha era a ressaca da escravidão. O povo negro tentando se inserir, tendo que competir com os imigrantes europeus que o Estado trouxe, né, e privilegiava, tá certo? Evidentemente, uma situação absolutamente desigual, né? Uma bomba relógio, evidentemente, né? Não poderia ser diferente. Há um movimento, portanto, no governo de Getúlio Vargas de tentar ressignificar a identidade nacional, a miscigenação, que antes era vista como degradação da raça, entre aspas, branca, né? Tentaram ressignificar a partir dos anos 30 a ideia de miscigenação para dizer que não, a miscigenação é boa, é ela que nos faz brasileiros, é ela que nos distingue de outros países. A nossa riqueza cultural, o nosso futuro, o desenvolvimento e o progresso passa por esse povo mestiço brasileiro que só o Brasil tem, né? Mas veja, nesse contexto foi uma grande ofensa, né? O povo brasileiro é o país da democracia racial, no qual não houve, né, entre aspas, segregação oficial, como na África do Sul, como nos Estados Unidos, discriminou uma artista reconhecidíssima estadunidense por ser negra. Então aquilo causou uma comoção na imprensa no período, né, uma certa pressão internacional, e um deputado chamado Afonso Arinos escreveu correndo, em uma semana, um projeto de lei que foi aprovado por unanimidade na Câmara, que transformava em contravenção penal atos como esse: negar a entrada de pessoas negras em estabelecimentos privados e públicos, né? Só alcançava até aí, né? Ofensa, xingamentos, nada entrava. E era como contravenção penal, não era nem crime, né? Contravenção penal são infrações consideradas menos, né, menos graves e, portanto, sujeitas a penas mais brandas, né? Então vejam, né? Foi uma lei que teve um efeito contrário, na verdade, né? Porque o próprio deputado depois se recusou a votar a favor de uma série de outras medidas que vieram depois dessa para tentar combater o racismo, e ficou evidente que a postura dele era mais para segurar os ânimos da população negra, dos movimentos negros, que foram, né, evidentemente para cima quando esse caso de racismo aconteceu. Veio a ditadura militar, o Brasil encarou 20 anos, né, de 64, 20 anos, até 85, quando começou efetivamente, né, ou, enfim, tem uma data formal para esse processo, não foi tão simples assim, de abertura democrática, né? E nesses anos de ditadura, né, aquele discurso da democracia racial mudou de novo, porque de um povo pacífico, né, miscigenado, etc., que o brasileiro tinha se tornado, a população negra voltou a ser inimigos públicos, né? Especialmente os movimentos negros organizados foram perseguidos, tidos como subversivos, terroristas, enfim, tiveram que continuar funcionando na clandestinidade, como uma série de partidos de oposição, grupos religiosos, né, ligados, por exemplo, a comunidades eclesiais de base, etc. Então, tem toda uma perseguição aí em relação aos movimentos negros. E dentro do período ditatorial, em 1968, teve uma lei muito emblemática que ficou conhecida depois como Lei do Boi, né? Essa lei de 68, ela reservava nas universidades, veja bem, olha o que nós estamos falando. Nós estamos falando que cotas era reserva de vaga, né? A Lei do Boi reservava nas universidades públicas vagas para filhos de agricultores, especialmente agricultores pobres. O pressuposto era que esses trabalhadores pobres da zona rural estavam muito distantes do acesso à universidade e alguém tinha que fazer alguma coisa por eles, certo? Ok. O que ocorre, né, é que essa lei foi desvirtuada
né? E por problemática que ela fosse já de início, quem se beneficiou dela foram filhos de grandes fazendeiros, grandes pecuaristas brancos. Então, a primeira lei de cotas, a primeira reserva de vagas em universidades beneficiou, no final das contas, né, filhos de fazendeiros ricos e brancos. Que ironia, né? E aí a gente vê todo o debate que aconteceu antes e depois da lei de cotas, né? Todo o frisson social, as contestações e tal. E lá atrás isso passou batido e entrou aí para os anais da história, escondidinhos ali da nossa história, mas a gente vai lá e recupera. 1988, 100 anos da abolição, é promulgada a nova Constituição, período de abertura democrática, enfim, superamos a ditadura militar, agora vai. O clima era de otimismo, de certa forma, embora a gente tivesse uma crise econômica muito severa, né? Um período de recessão muito complicado. A Constituição Cidadã criminalizou o racismo, né? Não era mais só contravenção penal, foi tornado um crime imprescritível e inafiançável, só faltava regulamentar depois, mas a Constituição veio como uma possibilidade de novos ventos, novos ares. Será que agora vai? Um ano depois, veio a Lei Caoba, Carlos Alberto Oliveira, né? Que foi quem apresentou o projeto de lei, que regulamentava o artigo 5º da Constituição de 88, que era o que dizia que garantia, né, a igualdade a todos os cidadãos, independente da cor, raça, credo, né? Ou seja, era o fundamento na Constituição da igualdade, que a gente estava lutando desde antes da abolição, desde Palmares, desde sempre, né? Isso aqui que a gente chama de Brasil. Então veja, chegamos ali no final do século XX, ainda com questões muito parecidas com as do final do século XIX, certo? 100 anos depois, não tinha acontecido mudanças profundas e estruturais. Entramos, portanto, na década de 90 com uma cobrança muito forte do movimento negro em relação ao governo. E o Fernando Henrique Cardoso foi o primeiro presidente a reconhecer formalmente que o racismo existia no Brasil e precisava ser combatido com políticas públicas. Não adiantava o Estado se eximir, porque o Estado tinha lá atrás ajudado, né, durante séculos, durante décadas e séculos, a cristalizar o racismo na nossa sociedade. E agora o Estado era responsável, né, não sozinho, mas ele era responsável também por puxar esse movimento de combate à desigualdade racial. Pois bem, em 95 é criado um grupo de trabalho interministerial para pensar políticas públicas, ainda no governo de Fernando Henrique. E em 97 é acrescido no Código Penal o crime de injúria racial, que acabou sendo um passo atrás nas leis que criminalizam o racismo, porque o crime de injúria ele foi incluído lá como uma tipificação mais amena do que o racismo, então sujeito a apenas mais bandas. Então desde 97 para cá, né, até agora, esse ano, né, a maioria das denúncias de crime de racismo eram enquadradas como injúria racial, portanto, né, quase sempre dando quase nada, para não dizer em nada. Só agora, né, muito recentemente, é que o crime de injúria foi equiparado ao crime de racismo novamente, né? Chegamos então aos anos 2000. E aí nos anos 2000 a gente tem uma virada. Porque se até os anos 90 o Estado, por meio da legislação, estava tentando criminalizar e combater o racismo por meio da punição, agora nos anos 2000, do ponto de vista histórico ontem, né, que as primeiras políticas, né, que não visavam só punir, mas também visavam a promover a cultura, incluir a população negra na educação e no trabalho, começaram a aparecer. Mas essas eram reivindicações do movimento negro desde lá de trás, desde a Frente Negra Brasileira, desde o Teatro Experimental do Negro, desde o movimento negro unificado dos anos 70 e 80. Né? Só agora nos anos 2000 que isso foi começar a reverberar nas políticas do Estado. Por quê? Porque em 2001 acontece a Conferência de Durban, na África do Sul, uma conferência internacional na qual vários países, entre eles o Brasil, assinam um tratado se comprometendo a desenvolver políticas de Estado contra a discriminação racial. Tá? E aí, em 2003, a Lei 10.639 obriga, né, o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena na educação básica pública no Brasil. Isso por quê? Porque uma outra reivindicação dos movimentos negros, do ponto de vista histórico, inclusive, era de que não adiantava só a população negra entrar na escola, né?
A sua história tinha que fazer parte do currículo. Os negros não poderiam aparecer nos livros didáticos somente como escravizados com uma corrente no pé. Né? Toda a contribuição cultural, econômica, tecnológica, política, social da população negra deveria ser reconhecida, né? Toda a sua potência, toda a sua contribuição. Então a Lei 10.639 em 2003 veio para trazer isso. É uma lei que tem muita dificuldade para ser implementada, até hoje. É difícil, inclusive, avaliar. Tem pesquisas que avaliam a Lei 10.639 também, mas ainda faltam mecanismos não só de avaliar, né, o seu cumprimento, mas de fazer cumprir, inclusive, o conteúdo da lei. Né? E aí, diferente do que a gente acabou de ver aqui, né? Uma apresentação extremamente orientada dentro do currículo, dialogando com o currículo do ensino médio, né, onde os estudantes se envolvem. Isso é a aplicação da Lei 10.639. E aí a gente chega nas cotas, finalmente. Então veja, olha só, olha a história, olha a trajetória, né? A reivindicação do ingresso, de políticas de ingresso da população negra no ensino superior, na educação pública, na educação básica, vinha de décadas, pelo menos do início do século XX. Estou falando de reivindicação organizada, com propostas, né? Mas só em 2003 foi implementada a primeira política de ação afirmativa em instituição de ensino superior que favoreceria estudantes negros. A primeira experiência aconteceu simultaneamente na UERJ, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e na UNB, certo? E eu estou falando ações afirmativas porque não eram necessariamente cotas, tá? Algumas ações envolviam reserva de vagas, outras envolviam bônus, que aí não é cota, né? O estudante fazia o vestibular, e se ele se enquadrava, né, no público-alvo da ação afirmativa, ele tinha uma bonificação na pontuação. Em alguns casos, eram vagas adicionais, então você não tinha cota, você não tirava você não reservava uma porcentagem de vagas, você oferecia vagas adicionais. Então, percebem que tem várias formas de fazer ação afirmativa no ensino superior, na educação, né? Mas a cota já era uma delas, e a cota para estudantes negros e negras, independente da sua condição socioeconômica, tá? E certamente as pesquisas vão mostrar que o que causou o rebuliço foi isso. O que causou o rebuliço nas primeiras experiências de cotas foi o fato delas reservarem cotas para pessoas pretas, pardas e indígenas, tá? Foi contra isso que parte da opinião pública se voltou na época, né? Inclusive muita gente que se colocou contra, disse que era a favor das cotas sociais, ou seja, para a escola pública, mas era contra as cotas raciais. Mas enfim, a primeira experiência começa ali em 2003. Até 2012, de 2002 a 2012, 70% das universidades, né, e mais ou menos 45%, 50% dos institutos federais passaram a adotar alguma medida de ação afirmativa, cada uma à sua maneira, porque aí essas instituições se valeram da sua autonomia universitária para criar estratégias para incluir as populações, de acordo com o seu contingente populacional em cada estado, as populações historicamente discriminadas. E aí cada uma foi pensando qual era a melhor forma, se era bônus, se era cota, se era vaga adicional, etc, etc. De maneira que a maior parte dessas instituições, né, aprovaram as suas medidas, implementaram as suas medidas e começaram a avaliar a implementação dessas medidas. Para o Ministério da Educação ficou difícil, evidentemente, avaliar, porque cada instituição tinha uma maneira de fazer. Por outro lado, esse modelo era muito rico, porque a gente sabe que o Brasil tem uma diversidade regional muito grande. E aí cada universidade tentava, de alguma forma, adequar com contradições, com uma série de barreiras, adequar essas medidas às suas realidades locais. Então começamos lá. Então, para terminar a nossa história, em 2009 o Estado institui a Política Nacional de Promoção da Saúde da População Negra, da promoção integral da saúde da população negra. 2010 veio o Estatuto da Igualdade Racial, um documento que voltou e tramitou na Câmara muitos anos, né? E foi publicado, foi promulgado, cheio de cortes, de sanções e tal, foi todo mutilado, mas foi possível no embate, na briga e na negociação. E o Estatuto da Igualdade Racial é o que, né,
coloca, digamos assim, regras a serem seguidas pelo Estado, pelos cidadãos, pelas instituições, pela sociedade civil para combater a desigualdade racial, inclusive a proibição de pagamentos de salários diferentes para trabalhadores brancos e negros que ocupam a mesma função e têm a mesma formação. Né? E o Estatuto da Igualdade Racial também já previa, né, um mecanismo fundamentalmente gerido pelo Estado de ação afirmativa no ensino superior. Dito isso, chegamos em 2012, que é o ano que aqui nos interessa, que é o ano da lei de cotas. Então, o que acontece em 2012? Uma lei que foi proposta, seu primeiro projeto foi lá em 97, nos anos 90, tá? Ela voltou, tramitou, saiu da pauta, voltou, se refez, e só em 2012 ela foi aprovada. Né? Então, o que a lei de cotas faz é unificar em todas as universidades e institutos federais o procedimento de reserva de vagas, certo? Então, a partir de 2012, as instituições tiveram 3 anos para se adequar e mudar os seus modelos particulares para adotar o modelo que está na lei de cotas, certo? Mais recentemente, o que aconteceu? 2014, a lei 12.990, que institui reserva de 20% das vagas em concursos públicos da União para pessoas negras, né? Em 2018, dadas as fraudes recorrentes das cotas, o Ministério do Planejamento, né, publica uma portaria instituindo as bancas de heteroidentificação, né, comissões nos campos das universidades e institutos federais para fazer o procedimento de complementação da auto-identificação étnico-racial, o que diminuiu, né, sensivelmente o número de fraudes, até chegar agora em 2022 e completar 10 anos. Mas voltemos à lei de cotas. Quem é que sabe exatamente como é que a lei de cotas funciona e como é que ela é aplicada? Levanta a mão. Quem sabe? Uma mão, 2 mãos, 3 mãos. Tem mais? Então veja, né? Não se sinta mal por isso. Tive recentemente no congresso da OAB Goiás e um monte de advogado e advogado também não sabia. Mas nós precisamos saber, certo? Porque isso faz parte do nosso cotidiano, né, acadêmico, e é uma política, enfim, das políticas recentes, das políticas públicas recentes, é uma das que vem obtendo resultados mais significativos. Mas vamos lá. Veja a imagem. Ela explica de maneira bem didática como é que funciona a aplicação da lei de cotas, né? O que isso significa? Suponhamos que nós temos um curso que oferece 100 vagas, tá? Na seleção. A política de cotas funciona assim, de acordo com a lei. Você divide elas na metade. Pelo menos 50% tem que ser vagas reservadas para estudantes oriundos de escola pública que fizeram o ensino médio inteiro na escola pública, certo? Não adianta ir lá e matricular no final do 3º ano. Então, estudantes que fizeram o ensino médio inteiro na escola pública, né, podem se candidatar a pelo menos 50% dessas vagas desse curso. E as outras 50 vagas? Ampla concorrência. Ampla concorrência, o nome já diz, tá? Quem não se encaixa em nenhuma cota, nenhuma vaga reservada, né? Ou que simplesmente não quer, que quer fazer pela ampla concorrência e pronto. Então, a ampla concorrência é isso. Então, veja, primeira cota não é racial, não é econômica, ok? Primeira cota, ela é origem escolar, quem vem de escola pública. Então, 50% escola pública, pelo menos, tá? Pode ser, entram estudantes de escola pública pela ampla concorrência também. Não pode ser que você tenha mais do que 50%. Mas o mínimo é 50% da escola pública. Aí dessas 50 vagas, desse curso que oferece 100, você divide de novo esse quantitativo no meio. E aí qual que é a segunda subcota? Né? A primeira subcota, na verdade. Renda. Então veja que não é étnico-racial, é renda. Então,
dos 50, né, oriundos de escola pública, pelo menos 25 tem que vir de famílias que têm uma renda per capita inferior ao salário mínimo e meio. Os outros 25 podem ser ocupados por estudantes que vêm de escola pública, mas que a renda não interessa. Pode ser milionário. Olha que curioso, né? Que quando a gente fala das cotas, e se a gente retomar toda a discussão que teve lá no começo dos anos 2000, né, em torno ali de 2012 sobre cotas, que é as cotas raciais, isso aqui, e até hoje eu vejo muita gente falar, né? Ah, porque eu não concordo e tal. Bom, primeiro, a gente precisa entender como é que funciona a lei, né? O recorte étnico-racial, ele vai ser a segunda subcota, depois da renda. Então veja, você vai pegar cada grupo desse de 25, né? Vamos lá, primeiro, os 25% que vem da escola pública e tem uma renda menor que um salário mínimo e meio per capita. E vai, desses 25, reservar o quantitativo correspondente à população negra no estado para pessoas pretas, pardas e indígenas. Certo? Então, por exemplo, esse exemplo aqui é de Minas, da UFMG. Então lá, pelo IBGE, 53,66% da população mineira se autodeclara preta, parda ou indígena. Então elas vão ter direito a 53,6% dessas 25 vagas aí. E a mesma coisa vai acontecer do outro lado. Dos alunos que vieram de escola pública com renda mais alta, também 53,6% vão ser para pessoas pretas, pardas ou indígenas. Aí nós vamos ter de cada lado ali 2 vagas para pessoas com deficiência. Uma preta, parda e indígena, a outra não. E as que sobram? As que sobram são as demais pessoas, ou seja, no caso do lado de cá, né, as 25 vagas, das 25 vagas, as 10 que sobram de estudantes que vieram de escola pública com renda alta e de cá, os estudantes que vieram da escola pública com renda baixa e que não têm deficiência. Certo? É complexo. Tá? E qual é o resultado disso tudo afinal? Tá? Primeiro, desde 2002 a gente tem escutado vários argumentos contrários às cotas. Aqui são só alguns deles, tem gente que escreveu livros e livros sobre isso. Tá? Mas quais eram os principais argumentos então? As cotas ferem o princípio da igualdade. A cota é privilégio. Cotas subvertem o princípio do mérito. Então, cota contraria a meritocracia. As cotas constituem uma medida que não vai valer de nada, porque o problema é a qualidade do ensino básico, como se as cotas impedissem você melhorar o ensino básico. As cotas abaixam o nível acadêmico das universidades e dos institutos. Ah, não pode incluir critério racial porque ninguém sabe quem é negro no Brasil. Esse argumento aparecia muito. Ah, mas e os brancos pobres? As cotas vão ser para negros e os brancos pobres? Como é que fica? As cotas vão gerar conflitos raciais dentro das universidades. Como se a história do Brasil fosse uma história de amor, né? Como se a gente não tivesse tido conflito racial durante 500 anos. E cotas vão estigmatizar os estudantes negros que vão, sei lá, ficar com a sua autoestima abalada porque entraram por cotas. Esses eram os argumentos, né? Nós vamos tentar mostrar aqui, de maneira breve, evidentemente, não dá tempo de aprofundar em cada um desses argumentos. As pesquisas mostram, né, que nenhum desses argumentos contrários se sustentou de pé. Primeiro, porque as cotas efetivam o princípio contido no artigo 5º da Constituição. O STF julgou em 2018, né, as cotas, né, voltou a julgar em 2019 o princípio da heteroidentificação e considerou que sim, né, essas medidas de reservas de vagas, elas não criam privilégios, ao contrário, elas são criadas porque existe um privilégio prévio e elas corrigem esse privilégio, ou seja, promovem a igualdade. As cotas questionam o elitismo da universidade, né? Por que a universidade tem que ser, né, para filhos da classe média, majoritariamente brancos, né, se a população brasileira não se resume a esse perfil. As cotas impactam em médio prazo no mercado de trabalho, tá? À medida que o ensino superior se torna mais democrático, a tendência é que em médio prazo isso tenha impacto na democratização do mercado de trabalho. Isso nós precisamos ainda ver, né? Não deu para perceber todos os impactos disso ainda. As cotas garantem a igualdade
racial que não seria garantida só com as cotas para a escola pública. E você tem também a presença de critérios socioeconômicos aliados a critérios étnico-raciais. Então, as cotas têm um potencial nisso. As cotas socioeconômicas favorecem também os brancos pobres, a gente falou, né? Primeira cota é a escola pública, independente da cor ou da situação econômica. E a segunda cota, a subcota, a primeira subcota, é para estudantes de escolas públicas de baixa renda, independente da cor. Ora, os estudantes brancos pobres também estão aí, né? As cotas geram uma mudança simbólica nas universidades e institutos federais. Vocês, jovens que estão agora no ensino técnico, ou mais jovens que estão no ensino superior, não vivenciaram isso, né? Mas as pessoas da minha geração para trás, eu entrei na UFG em 2004. Não tinha ainda o IFG Inclui, que é o programa de cotas da UFG, que foi criado em 2008, implementado em 2008. A paisagem era completamente diferente. Completamente diferente. Tá? Para mim, jovem negro da periferia que vem da escola pública, né, desde o vestibular, né, desde a paisagem humana que eu vivenciei no vestibular e ao longo do curso, né, até hoje, quando eu volto na universidade, tem uma mudança muito significativa. É visível a democratização da universidade, né? Eu me lembro que quando eu prestei o vestibular, estava em voga os cursinhos de elite, né? E aí quando eu cheguei lá, tinha o pessoal dos cursinhos todos uniformizados, vans dos cursinhos distribuindo água e barrinha de cereal, e caneta, e apoio moral, e pressão também, evidentemente, né? Quanto mais estudantes passassem, mais o cursinho fazia propaganda e mais gente ia para lá estudar. E eu estava fazendo vestibular para ver como é que era, para poder me preparar depois. Então, aquilo ali, evidentemente, aquela paisagem, ela é muito diferente quando você vai na porta de uma instituição hoje no dia do Enem, né? Evidentemente, eu vou mostrar um dado aqui agora que vai mostrar que não está completamente superada a desigualdade, mas a gente deu passos significativos nessa direção. Né? O que mudou então no perfil? A gente tem que considerar que as universidades e institutos federais se expandiram também. Então, o aumento do número de vagas ajuda a aumentar a inclusão. Mas sem as cotas, a inclusão não seria o que tem sido. Tá? Então, as universidades aumentaram muito sua capacidade com o Reúne, os institutos federais, no caso do IFG, por exemplo, né? Até 2008 só existia um, né? Acho que é isso. Em 2008 foi criado Jataí e uma, se eu não estiver enganado, né? E de 2010 para cá se tornaram 14. Então essa expansão atingiu o Brasil inteiro, abriu mais vagas evidentemente, mas as cotas, do jeito que elas foram desenhadas, elas são muito responsáveis por uma democratização maior, inclusive étnico-racial da universidade e dos institutos, né? Para além das cotas, a gente teve ProUni e FIES, que também, né, de maneira muito problemática, é verdade, mas ajudaram a incluir estudantes negros e negras no ensino superior privado, né, que não é alcançado pela lei, está fora da lei, mas é preciso considerar isso também. Cabe lembrar que essas mudanças todas resultaram de lutas, né? Lutas sociais dos movimentos negros ao longo do tempo. Então veja, esse dado aqui mostra um pouco como mudou o perfil racial das instituições de ensino superior. Então esse aqui é um gráfico que diz respeito à graduação. Quem estava frequentando a graduação em 2000, portanto, antes da primeira experiência de cotas, em 2010, depois das experiências particulares de várias universidades e institutos, e em 2020, 8 anos depois da lei de cotas. Então dá para perceber, né? Olha como é que era em 2000. Eu entrei em 2004. O cenário que eu encarei foi esse, né? 80% do corpo discente dos estudantes eram brancos, só 20% negros. E se altera em 2010 com as experiências das universidades, cada uma a seu modo, né? Já cai ali de 63 para 35 a proporção. E em 2020 isso já está muito mais próximo, né? Então veja que há uma mudança de perfil no campus, tá? E os dados mostram, né, que na média essa mudança é verificada no país inteiro. Esse gráfico é muito interessante, porque veja,
as matrículas por modalidade de cota. Essa curva laranja são os estudantes que vieram de escola pública e que são pretos, pardos ou indígenas. Olha como eles ingressaram. Em 2019, que é a ponta final da curva, né, eles se apresentam como o grupo que mais, digamos assim, se beneficiou das ações afirmativas, né, na forma de cotas. A curva vermelha são estudantes de escola pública de baixa renda e pretos, pardos indígenas. Então veja como foi incrementado, né, o ingresso desses grupos no ensino superior. E a curva azul escuro, né, que é escola pública e baixa renda, ou seja, são estudantes brancos que vêm de escola pública, mas que têm baixa renda. Olha como também os estudantes brancos pobres ingressaram, né, ou incrementaram o seu ingresso na universidade. Então é nitidamente uma mudança de perfil, certo? Aqui rapidamente, esse gráfico ele mostra como em diferentes cursos aumentou o número de estudantes de escola pública. Esse aqui se refere a estudantes pretos, pardos e indígenas de escola pública. Os primeiros cursos lá em cima são cursos que já tinham um maior número de estudantes de escola pública. Então, o incremento foi menor, embora sejam os cursos que continuam tendo mais estudantes de escola pública. Lá estão pedagogia, letras, serviço social, matemática, estatística, biologia, história, entre outros. Agora olha os de baixo. Os de baixo são os que têm a maior distância entre a bolinha verde e a bolinha azul, ou seja, eles foram os cursos nos quais o número de estudantes de escola pública, pretos, pardos e indígenas aumentou mais. Quais são? Medicina, relações internacionais, engenharia, direito. Cursos mais concorridos, que tinham muito menos estudantes de escola pública, muito menos estudantes pretos e pardos, que qualquer mudança já significaria uma alteração grande. Só que eles continuam sendo os cursos que têm menos estudantes de escola pública, mesmo tendo aumentado muito em relação ao que tinha. Tá? Aqui são os estudantes de escola pública sem distinguir, né, negros e brancos. Então veja que os cursos mais elitizados não excluíam só pretos, pardos e indígenas, excluíam os estudantes pobres de maneira geral. Para finalizar, o que mudou? Quais foram os impactos até aqui? Mostrei números para vocês, e aí eu queria deixar aqui a indicação, inclusive, de onde você encontra pesquisas excelentes, confiáveis, produzidas coletivamente. O site do GEMA, GEMAA, que é o Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ele, junto com a AfroSebrap, que é um coletivo do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, criaram um consórcio de pesquisas, de grupos de pesquisa, que estão interessados em avaliar a política de cotas. Tá? Então, se você entrar no site do GEMA, você vai ter acesso à página do consórcio, com toda a equipe, várias pessoas, pesquisadores e pesquisadoras muito sérios, renomados, de várias universidades, que estão participando dos estudos. A outra fonte de dados, né, importante, não são só essas, mas essas são as duas principais, é a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Negros. Eu sou afiliado dessa associação, faço parte dela, e ela criou o AGINCRA, que é o Observatório, o Observatório na verdade é a Agência de Impacto das Ações Afirmativas, né? É um observatório que visa pesquisar e avaliar a aplicação da lei de cotas nas universidades e institutos federais. Tá? O que essas pesquisas mostram para além dos números? Há uma mudança subjetiva, há um clima mais democrático nas instituições de ensino depois das cotas. A meritocracia foi questionada, né? E ficou muito evidente que a ideia da meritocracia por si só, ela só serve para consolidar privilégios. A qualidade da universidade e dos institutos federais não caiu, longe disso. Cada vez mais são necessários e fazem parte, né, da vida pública, do debate público nacional. O currículo está mudando. Quando estudantes pobres, estudantes da periferia, estudantes pretos, pardos e indígenas entram nas instituições, vem com eles a cultura popular, a cultura negra, a cultura indígena, e começa a questionar esse currículo eurocêntrico, esses conteúdos
centrados na história do colonizador, na história europeia, né? Então isso começa a ser questionado. O currículo começa a se tornar mais democrático, mais plural, mais ligado à nossa própria história. Os jovens, né? Garotos e garotas, especialmente pretos, pardos, indígenas, garotos pobres em geral da periferia, passam a ver na universidade um futuro possível, coisa que a grande maioria não via quando eu era jovem, né? A universidade era uma coisa de elite, coisa de burguês, então está distante. Então as cotas ajudaram a trazer a universidade, o Instituto Federal, como uma possibilidade de vida para essas pessoas. E tem uma série de mudanças de longo prazo que a gente vai ter que pesquisar ainda mais para saber ao longo do tempo. Agora, temos limites. Quais são os problemas? Quais são as barreiras que a gente já conseguiu identificar até aqui na política de cotas? Então vamos lá. Os cursos que eram mais excludentes tiveram um avanço proporcional melhor. Só que continuam sendo cursos muito desiguais, como eu falei no caso dos cursos de medicina em geral, né? Não tinha estudantes de escola pública quase, não tinham praticamente estudantes pretos e pardos. Então, se o curso de medicina que oferece 100 vagas e tinha 5 estudantes negros, e agora tem 15, ele triplicou. Então, em relação ao que ele tinha, é significativo. Mas 15 de 100 não reflete a população brasileira, que tem mais de 50% da população preta, parda e indígena, percebe? Então, você tem esse limite. Avançamos, mas avançamos menos nos cursos mais elitizados e mais concorridos. O critério racial foi fundamental. Se as cotas fossem só para a escola pública, né, os estudantes de escola pública estariam se incrementando, mas dentre eles ainda há um recorte racial que as pesquisas mostram. Então as cotas raciais, junto com o critério de escola pública, junto com o critério de renda, ajudam a democratizar ainda mais as instituições. Agora tem um problema. As pesquisas recentes vêm mostrando que se você pega um estudante negro de uma família com determinadas características socioeconômicas e pega um estudante jovem branco com a família com as mesmas características socioeconômicas, ainda há uma maior probabilidade desse jovem branco acessar a universidade, porque mesmo assim ainda há uma influência do racismo ali. Então, estatisticamente falando, né, a desigualdade ela ainda resiste nesse sentido. Por fim, o futuro. O que está colocado como desafio para a política de cotas? Bom, a gente, quando eu digo a gente, eu estou me referindo a toda essa comunidade de pesquisadores, estudiosos interessados nesse tema. A gente já identificou que nós temos problemas com bancos de dados, então é preciso aperfeiçoar a produção, organização de bancos de dados sobre matrícula de estudantes, cotistas ou não, né? O desempenho acadêmico, o fluxo, né? Evasão e a taxa de sucesso acadêmico no tempo mínimo dos cursos desses estudantes, juntar essas bases de dados com dados da assistência estudantil, né? Para não só proporcionar o ingresso, mas também proporcionar a permanência e o êxito desses estudantes na instituição. E com esses dados melhores, a gente vai conseguir, inclusive, fazer avaliações melhores. Desenvolver pesquisa nos institutos federais. Os IFs estão um passo atrás das universidades na avaliação das cotas. As universidades estão mais à frente. Nós ainda precisamos caminhar muito mais em pesquisas que sejam comparáveis, né? A gente tem muito estudo de caso, mas dificilmente a gente consegue comparar estados ou fazer um estudo para o Instituto Federal como um todo, por falta de dados melhores. Incluir recorte étnico-racial na política de permanência estudantil, como a gente falou, não só o ingresso, mas a permanência é fundamental. Fortalecer no dia a dia com movimentos negros dentro do campus, com o NEAB, com a CPVIR, né, e com outros coletivos que lutam contra desigualdades várias. Fortalecer a cultura democrática dentro do campus, porque não adianta ter comissão, não adianta ter legislação, se a vida no campus for hostil, né? Se as pessoas tiverem que continuar lidando com o preconceito, com a discriminação, que adoece, que muitas vezes força a evasão dessas pessoas, aí não é evasão, né? Não é a pessoa que desistiu, é a instituição que jogou a pessoa para fora, né? Com a discriminação cotidiana. Então, criar um ambiente democrático interno é fundamental. Né? E, por fim, desenvolver mecanismos que a gente possa acompanhar os nossos egressos.
A gente tem muita dificuldade de saber para onde nossos estudantes vão depois. Se engajaram na sua área de formação, estão empregados, não estão, emprego formal, não, se tornaram, enfim, empregadores, para onde foi, né? E fazer esse estudo com o recorte, né, de cotistas e não cotistas é fundamental também para a gente entender os efeitos das cotas depois que o estudante se forma e sai. Certo? Agradeço muito a paciência e a atenção de vocês. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, do lado do Fernando, do lado da Dona Ângela, junto com a CPPIR, junto com o campus de Itumbiara. Foi muito bom estar aqui com vocês. Estou aberto aí agora para a gente conversar, debater, enfim, perguntas, questões. Muito obrigado. Muito obrigado, Neville. Excelente, né? A apresentação aqui. E certamente esse é aquele momento, né? Lembra quando o Neville perguntou lá no começo quem é que conhecia a lei de cotas, o que a gente sabia? Então ele apresentou aqui, destrinchou a lei, apresentou o processo histórico, né? E falou um pouco desses impactos. Então agora é aquele momento que a Rádio Corretor às vezes funciona muito, que a gente pergunta pouco nos momentos formais, da gente aproveitar esse momento e perguntar, tirar dúvida, se posicionar, apresentar indagações. Agora é o grande momento. Então é um tema quente, né, por assim dizer, e que é bom que a gente aproveite um momento onde a razão, né, ela está colocada, os dados estão colocados mais do que o eu acho, né, porque às vezes o eu acho ele não nos ajuda muito. E às vezes eu acho alguma coisa e quero perguntar, eu não pergunto. Então, vamos lá, vamos abrir para as perguntas que eu acho que são muito importantes. Já agradecendo a CPPIR aí, na presença da Adriana e da Anaísa. A Adriana está passando a lista de presença, né, que é importante também para o certificado. E fica aberta aqui as questões, indagações ou posicionamentos, né? Está aberto aqui, vamos fazer bloco de 3 perguntas, caso elas surjam. Um de cada vez, sem tumultuar o ambiente. Pode ser o que parecer conveniente. Para talvez estimular os nossos alunos a começar perguntas. Boa noite, Neville. Boa noite, Dona Ângela. Como cumprimentei vocês mais cedo, é sempre uma grande honra recebê-los aqui. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos. E que bom ver esse auditório cheio. Que pena que alguns já saíram, mas foi muito bom ver aqui a casa cheia. A gente precisa ocupar esse espaço e encher. Quando o Neville traz essa temática na palestra, Lei de Cotas 10 anos depois, é muito interessante ouvir essa história. Eu perguntei até para o aluno que estava ao meu lado se ele conhecia, porque somente depois que a gente conhece um pouco dessa trajetória histórica é que a gente começa a defender a lei de cotas, porque até então nós vamos ouvir de muitas pessoas dizendo que a lei de cotas não deveria existir, e este é o termo. E mais ainda, quando ele traz agora no final, que por mais que nós estamos com 10 anos, cursos de elite ainda não estão atendendo como precisaria. Recentemente, eu dei carona para um aluno que está fazendo medicina na IMEPAC, branco, porém pobre. E ele está adoecido, pedindo para ir para outra universidade, porque mesmo sendo pobre, branco e pobre, naquele ambiente não cabe ele. Quiçá se fosse um preto e talvez uma mulher lésbica ou com deficiência, né, Neville? Porque aí a gente já iria ampliando as dificuldades. Então, é só um questionamento de colocar que hoje talvez deixamos as disciplinas para poder ouvir um pouquinho sobre uma temática que tanto é necessária para nós. E mais ainda, vocês já estão aqui, vocês já são matriculados no IF, vão ser matriculados aí futuramente, talvez no mestrado, no doutorado, viram, né, a exemplo, a nossa
egressa Alessandra, sendo uma mulher preta em uma universidade pública de ponta, galgando um espaço que não foi simples, mas vocês também vão ser referência para falar assim, esse caminho você pode trilhar, porque eu consegui. Então talvez é só um sacolejinho para falar que vocês estão abrindo portas para muitos que estão vindo na sequência, a partir de um momento em que a gente ouve uma história que por vezes pode ter sido contada, mas bem rapidinho para não dar a devida atenção, né, Neville? Então em alguns momentos ela fica sombreada, porque se a gente discutir muito, isso causa um impacto, e o impacto gera voz, e a voz gera uma ação grande, que faz com que esses gráficos cresçam em outro caminho, que é aquele que a gente quer ver construir. Boa noite, obrigada pelo presente de cada um de vocês até agora. E por favor, usem esse microfone para trazer questionamentos para essa mesa tão rica, vale a pena. Estão abertas aqui as questões, vamos lá. As dúvidas que ficaram, esse é o momento, gente, da gente, né, colocar. Eu vou iniciar com uma questão que já fiz mais cedo, mas acho que vale a pena reforçá-la aqui. Nós tivemos esse evento mais cedo, produzindo agora à noite. É muito comum a ideia de que a lei de cotas, a reserva de vagas, fundos afirmativos, elas acabam ferindo a meritocracia. Então, um argumento muito forte, né, que desde o início da apresentação dessas ações, lá no início dos anos 2000, né, foi muito questionado, é o seguinte: então nós vamos formar pessoas que vão entrar em cursos que vão formar em profissionais, mas não pelo mérito. Então quer dizer que isso vai fazer com que a gente tenha uma queda, né, da qualidade, né, desse profissional que está sendo formado, o desempenho desse estudante e ao mesmo tempo desse profissional. Então, esse é um argumento que foi muito colocado, dizendo, olha, então não dá para, sei que tem questões sociais, mas a gente não pode interferir dessa forma, porque senão nós vamos rebaixar a qualidade dos cursos e vamos rebaixar o desempenho, né, desses estudantes e futuramente das profissões. Então eu queria colocar essa questão, como é que as pesquisas em relação a isso, o que apontam efetivamente na contraposição a esse argumento, que eu acho que é um ponto importante. Então coloco aqui a primeira questão e vou abrindo aí para ver se aparecem outras questões. Então vamos lá. Quando vocês organizam uma fila aí para fazer perguntas, quer dizer também que compartilhar esse momento com a dona Ângela é muito importante e que, enfim, né, fique à vontade, dona Ângela, para a gente discutir e debater também juntos. A ideia do mérito, né, ela foi um dos argumentos mais efusivos no debate que começou com a implementação daquelas primeiras experiências que eu falei de cotas na UERJ e na UNB lá em 2002. Então, de 2002 até 2012, você tinha, inclusive tem pesquisa sobre isso, tem dois pesquisadores do GEMA, que é esse grupo de pesquisa que eu falei, que fizeram uma pesquisa nos principais jornais, nos jornais de circulação, de maior circulação no Brasil, né, para entender como é que o debate estava se dando nos meios de comunicação, porque toda hora, toda semana tinha algum artigo de opinião na Folha de São Paulo, no Globo, não sei mais aonde, falando, se posicionando contra as cotas, a favor das cotas, defendendo as cotas, contrariando as cotas e tal. Então o debate público, e isso é um ponto muito importante, porque assim, a gente está falando de um país que não debatia a questão racial, né? Então, depois que a questão racial, depois que o Brasil superou, pelo menos formalmente, o período da escravidão, né, a questão racial sempre foi um tabu para ser debatido no espaço público, né? Ele era conversa na rodinha de amigos, né, quando você estava falando baixo, quando você estava numa situação mais reservada e tal, mas isso não aparecia no debate de prioridades em relação a políticas públicas, não aparecia no debate midiático, né? E as cotas trouxeram esse debate para o Brasil. O Brasil começou a olhar no espelho, né?
e dizer, não, somos brancos, somos negros, somos miscigenados, o que nós somos? E a partir disso as pessoas começaram a se posicionar, intelectuais, escrevendo jornais, advogados, mas ao mesmo tempo você vê nesses jornais também, seguindo nesses artigos de opinião, as pessoas, os leitores se manifestando. Né? E muitas vezes as manifestações eram mais interessantes do que o próprio artigo. Enfim. E a ideia do mérito aparecia muito. Porque cadê o mérito? Né? As pessoas estão sendo privilegiadas, elas estão sendo colocadas, eu já vi isso, já escutei isso demais, elas estão sendo colocadas dentro da universidade. O Estado está pegando essas pessoas pela mão e colocando, e ela está falando de pessoas pobres, oriundas de escola pública, e também pessoas pretas, pardas e indígenas. Né? Como se essas pessoas não fizessem o mesmo processo seletivo, como se elas não estudassem na mesma instituição, não tivessem as mesmas aulas, com o mesmo corpo docente, o mesmo corpo técnico. Né? Então, muitas vezes o argumento, ele descolava tanto da realidade que parecia que tinham criado instituições diferentes para quem estava entrando por cota. É um outro curso, é um outro processo seletivo. Quando a gente sabe que não, né? A gente que viveu esse período dentro da universidade, a gente sabe, né? O quanto a ideia do mérito, ela era falsa e falsificadora da realidade. Né? Eu tive uma experiência, e aí isso me fez pensar muito, refletir na época, sobre essa questão do mérito, e isso estava em discussão. Em 2008, essa discussão estava efervescente. Em 2008 eu estava no mestrado e eu recebi uma bolsa. E como contrapartida, eu tinha que fazer um estágio de docência, né, num curso de graduação, à escolha do departamento ao qual eu estava vinculado. Então eu estava no departamento de Ciências Sociais, fazendo mestrado na pós-graduação em Sociologia, e aí eu fui designado para fazer um estágio de docência junto com um professor de Antropologia, numa disciplina chamada Sociologia e Antropologia da Saúde, no curso de Odontologia, primeiro ano de Odontologia. Não tinha cotas, não tinha FGV, não tinha nada, certo? Não tinha. Desculpa, foi o primeiro ano, na verdade. Esse ano 2008 foi o primeiro ano foi que o IFG Inclui começou. Então, na verdade, foi a primeira turma com os primeiros cotistas. Mas eram muito poucos. Eu lembro que numa turma de 60, devia ter uns 4 ou 5 só. Né? Estudantes negros cotistas. Porque a universidade criou um programa específico, né? Que não era esse da lei de cotas, porque isso era antes da lei de cotas. E aí eu lembro que isso gerou um burburinho na sala. Um dia eu tive que interromper a aula, né? E alguns estudantes, inclusive, ficavam se referindo aos cotistas como cotistas, não pelo nome, né? Porque o cotista e tal. E aí eu tive que interromper a aula, a gente fazer uma fala sobre isso, uma situação evidentemente constrangedora, desnecessária para mim, né? Na verdade, necessária porque se impôs como professor, como atividade pedagógica, mas enfim, né? Era uma turma majoritariamente branca. E no primeiro dia de aula eu perguntei por que odontologia. E aí a minha irmã falava, porque meu pai é, minha mãe é, meu avô é odontólogo. Na minha família tem um consultório há 60 anos. Não sei o que era prático, era não sei o que. Percebe? Então assim, que mérito é esse que passa hereditariamente? Você vai fazer o seu estágio no consultório do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, entende? E ali tinha, né, inclusive sobrenomes muito tradicionais, de famílias tradicionais, da burguesia goiana, entende? Então que mérito é esse? Falei para vocês, do dia que eu fui fazer vestibular, né, do carro, da logomarca, dos cursinhos de elite e tal. Então assim, a ideia do mérito, ela reside no pressuposto de que você tem uma régua só, e essa régua vale para todo mundo. Quem se deu bem naquela régua, naquela métrica, naquela forma de medir o conhecimento, ok. Quem não se deu mal, quem se deu mal, se deu mal. Ou porque não estudou o suficiente, ou porque não foi, né, não teve motivação suficiente, né? Ou porque deu azar de nascer numa família pobre, né? Mas aquela régua, quem foi que criou? Quem foi que criou aquela métrica, aquela prova? Quem definiu aqueles conteúdos como sendo os conteúdos
básicos e fundamentais para você acessar uma universidade. Foi a mesma classe. Existiam alunos ali no curso de odontologia que eram filhos de odontólogos que eram professores do curso. Percebe? Você fazendo vestibular para um curso que seu pai é professor. Que mérito é esse? Todos os requisitos culturais, conceituais, teóricos e práticos já estão colocados na vida, na socialização dessas pessoas. Então é muito fácil defender que a prova tem que ser só uma, a lista tem que ser só uma, a concorrência tem que ser só uma, e a régua é essa, né? E o melhor vai vencer. Ora, o melhor sob qual ponto de vista? Né? Você está se preparando para um exame, né? Que você já conhece as regras, já sabe como funciona, né? E foi preparado durante anos e anos e anos para isso. E está concorrendo com quem? O jovem da periferia, pobre, que muito provavelmente teve que, em alguma medida, né, conciliar o estudo com o trabalho por conta da situação socioeconômica da sua família, e que não veio, né? Muitas vezes vai ser o primeiro da família a entrar numa universidade, a fazer um ensino superior, né? Cursar o curso superior. Então veja, as pesquisas, elas vão ratificando uma a uma, elas vão reforçando uma a uma que a ideia do mérito, né? O argumento contrário às cotas, baseado na ideia de que elas querem mérito, é uma falácia, né? Porque você consegue rastrear, né, que esse ingresso, essas pessoas que ingressam na universidade, dentro dessa lógica, entre aspas, meritocrática, anterior às cotas, elas eram de um grupo, né, um grupo social muito específico, e que mantinha o poder, né, dentro daquele grupo, e não permitiam a entrada de outras pessoas, de outros grupos, de outras ideias, de outras culturas, de outras visões de mundo na universidade. Tomei a liberdade que durante a fala do Neville, ele nem viu, mas eu tomei a liberdade para poder exemplificar ali na imagem o que ele está dizendo. Então, isso aqui eu costumo usar nas minhas aulas, é uma manifestação de méritos em Goiânia em 2014. A imagem ajuda. Passa para mim, por favor, sobe, na verdade, volta. Essa é a manifestação dos garis no Rio de Janeiro de 2014. Conseguiu ver a diferença? Então, olha bem, o que se destaca nessa imagem? Agora passa lá a imagem dos brancos, dos médicos, dos brancos. Veja, nem precisaria, né, da gente talvez ter tantas palavras, né, se a gente tivesse sensibilidade de perceber ao nosso redor. As palavras nos ajudam muito, né, Levi? Você contou uma história aqui e na hora me veio essa imagem aqui. Então veja, gente, tem uma música, né, que diz, né, só não vê quem não quer, né? Tem alguma coisa ideologicamente na sua cabeça que faz com que você não queira ver. Não esqueça de botar fotos, você não vê se não quiser, né? E aí passo para a Ângela comentar a imagem também. Na questão da meritocracia, em 2018, alunos de todo o país haviam passado pelas cotas indígenas e quilombolas, né? E para passar na cota indígena e quilombola, eles passam por prova, eles fazem o Enem, tem que ter uma nota boa também no Enem, né? A disputa muito acirrada. E mais de 270 alunos, né, dos encontros do país, da região da Amazônia, atravessando o Rio 2, 3 dias, né, fazendo das tripas, como diz meu pai, o coração para chegar no Rio Grande do Sul e assumir a sua vaga enquanto cotista, né, quilombola e indígena, e chegando lá essas vagas já estavam ocupadas. Pensa bem, se atravessar o país em busca de um sonho,
né? Conquistado através de uma lei, né? O sonho primeiro seu, depois do seu pai, né? E chegando lá, essas cotas têm preenchido pessoas brancas. E o que aconteceu? Nós temos um amigo nosso, Frei Davi, ele faz a luta pela educação das minorias, que na verdade são maiorias, e também o movimento negro unificado. E todos os movimentos se uniram, né, para reverter essa situação. Eles ficaram acampados lá, terminaram, foi mais de 3 meses para ter direito às suas cotas, né? E daí eu me lembro que foi feita até uma campanha para a gente mandar comida, dinheiro, né? O pessoal se virar lá, né? Olha só, uma coisa que é de direito. Onde entra a meritocracia disso aí, né, pessoal? Quando você fala a medida dos merecimentos, né? Porque nós enquanto comunidade quilombola, nós já enfiamos meninos nossos, né? Que passaram pelo Enem, fizeram as provas, passaram. Aí há toda uma banca que examina a respeito, porque nem todo mundo, nem todo negro de comunidade quilombola se considera um quilombola. Primeira coisa é a identificação, você tem que se auto-identificar enquanto quilombola. Depois você tem que pegar toda uma documentação, e o documento principal que confirma a sua autenticação enquanto quilombola, ela veio da Fundação Palmares, esse documento, e a gente tem muito cuidado com esse documento, né, que somente a presidente, conjuntamente com o secretário, fornece esse documento, né, que é a prova que você pertence àquela comunidade. Então é uma coisa muito séria, não é simplesmente falar assim, não, ele está na lei de cota, está tudo garantido. Não está. Faz prova também, né? Só não concorre realmente com pessoas que estão, né, na ampla, na vagazão para lá e tal. Mas não é fácil também não. Então, se pensar que uma lei ela é criada, criou, pronto, está valendo? Não. Houve uma luta, há um processo a ser seguido, né? E a gente tem muito orgulho, porque os quilombolas que a gente conseguiu colocar na universidade, eles têm na cabeça deles que quando eles terminarem, eles vão voltar a prestar serviço dentro da comunidade. Né? Dentro da comunidade. Porque dentro da comunidade a gente precisa de médico, a gente precisa de dentista. E ninguém quer ir, por exemplo, aqui não, porque a gente está aqui perto assim, do grande centro, mas ninguém quer ir para uma comunidade calunga prestar serviço. Né? Vão das Almas, Promínias, né? Esses lugares mais distantes assim, que estão longe dos grandes centros. Então, é preciso reverter esse pensamento em relação às cotas. Né? Eu já passei por várias situações, né, de fazer provas, né, prestar concurso, alguma coisa. Né? Hoje não, já está diferente, né? Tem outro critério, mas ter boas notas e nem ser chamado. Eu me lembro uma vez, professor e Fernando, eu estava na minha casa, uma colega ligou, ela passou em segundo lugar para dar aula de matemática. O sonho dela, expert em matemática. Né? Passou em segundo lugar, chamaram o 6º, 8º, o 1. E de repente ela estava praticamente numa mesa de cirurgia. Né? Estava internada, o médico não te libera, mas qualquer coisa você sentir, você volta. Ela foi para o colégio, né? Chamaram ela. Chegando lá, o colégio não aceitou ela, não. O colégio militar não aceitou ela, não. Ela saiu brava demais da conta, contrariada, já estava naquela fragilidade de uma cirurgia que ia acontecer a qualquer momento, mas aí ela resolveu não desistir. Ela voltou na secretaria e pediu para que fosse para outro colégio. Aí chegando lá, ela encontrou uma resistência. Queriam que ela desistisse. Aí como a gente usa jargão, só para contrariar, eu vou até o fim, ela foi até o fim. O colégio que ela entrou, nossa, ela fez um ótimo trabalho, o colégio até fechou, mas olha o que você vê, a pessoa estudou, fez um concurso, e na hora que ela foi assumir,
3 escolas não aceitaram ela. A última aceitou e foi um sucesso enquanto ela esteve lá. Né? Mas a escola fechou e ela perdeu o encanto pela educação. Olha só. E para ela chegar onde ela chegou, não foi fácil. A mãe enfermeira, separada, criou ela sozinha, tal, né? Ela trabalhava durante o dia, fazia bolo, fazia comida, tudo para poder custear a faculdade dela, e de repente os sonhos iam embora assim. E não disfarçaram não, sabe? Não disfarçaram não. Aí eu entrei na briga. Entrei na briga e eu comentei no grupo, o colégio militar botou no chão. Aí eu falei, vou. Aí eles, antes de fazerem a chamada, eles perguntaram para ela assim, antes dela vir, fala para ele lá no grupo para retirar o que ela disse. Aí ela falou assim, conhecendo ela como eu conheço, ela não vai tirar não. Aí ela veio de novo assim, você está pronta? Eu estou pronta. Já tem 5 anos, estou esperando. Estou esperando me chamar para prestar o depoimento, porque foi racismo, foi tudo de ruim, tudo de ruim. Ela teve no outro dia ela já foi operar, né? Aí até que correu os trâmites para ela poder assumir, né? Ela fez essa cirurgia e voltou, né? Ela ainda estava indo de licença ainda, mas como som era muito grande, né? Aí eu fico pensando, a que ponto a gente pode sonhar? Que ponto? Né? Dentro do seu direito. Né? Aí vem falar, não, mas não existe racismo no Brasil. Existe o que então? Tem uma outra palavra para isso? Né? Porque, como eu falei, a cota de uma escola séria minha, eu sei o que eu vou fazer com ela. Eu vou usufruir o máximo dela. Né? E essa oportunidade, eu gostaria que meu pai tivesse tido, minha mãe tivesse tido, né? Mas hoje estou aqui lutando por isso, para que as minhas filhas e quem sabe um dia netos saibam, olha, minha avó fez parte dessa luta, a assinatura da minha avó está lá. Porque ela acreditou um dia melhor para mim e para todos. Né? Obrigada, gente. Vem até aqui, professor, por favor. Tem um outro colega que levantou a mão, pode chegar aqui mais próximo.